Prezados, bom dia. Não sei exatamente o horário que vocês estão assistindo, mas de qualquer modo, bom dia, boa tarde e boa noite. Veja só, essa aula a gente vai conversar um pouco sobre o feudalismo, né? O modo como a sociedade se organizou durante a Idade Média na Europa. E a gente já teve a oportunidade de conversar um pouco, né, sobre o que foram as invasões bárbaras, e é a partir delas que vai se estruturar o feudalismo. Mas o que é o feudalismo? Como é que ele funciona? Quais são as regras, a lógica de vida, como a sociedade se estrutura nesse sistema eminentemente rural. Lembrando que as cidades não deixaram de existir nessa época, mas parece que a vida, né, girava em torno do campo. Né? Faz lembrar até aquela frase comum que os professores de literatura se referem ao arcadismo, eles usam a expressão latina fugere urbem, né? Fuga da cidade, que foi muito forte na Idade Média, né? A cidade perdeu a sua pujança, mas não deixou de existir. Para onde foi a pujança da sociedade? Para o campo. E lá no campo se estruturou o que nós vamos conhecer agora como o feudalismo. Tá? Então vamos fazer uma pequena viagem ao feudalismo. Eu vou dividir um pouco aqui minha tela com vocês para que a gente possa conhecer melhor esse momento, né, histórico da Idade Média. Lembrando que o feudalismo ele vai permear praticamente toda a Idade Média. Lembrando que durante a Revolução Francesa, lá no final do século XVIII, vão se estar discutindo questões ainda ligadas ao feudalismo. Tá certo? Então, embora o feudalismo seja um fenômeno da Idade Média, ele acompanha praticamente toda a Idade Moderna. Né? Mas isso com variações de país para país, tem muita especificidade que a gente não vai discutir aqui. Nesse momento, o objetivo é a gente entender o cerne, né, a essência do que é essa organização social e produtiva, né, configurada, chamada de feudalismo. Então, só um instantinho que eu vou dividir tela aqui com vocês. Então, aqui é uma primeira imagem do feudalismo, né? Você vê uma pintura, na verdade isso é um afresco, é uma pintura feita na parede, que fica na cidade de Siena. Lembra aquele carro da Fiat Siena que tem uma mala grande? Pronto, aquele carro leva o nome da cidade onde está essa pintura aí na parede. É uma sequência de várias pinturas num prédio que ainda tem aquele formato, como eu diria, gótico, né? É um prédio civil gótico que fica em Siena. E dentro desse prédio, que funciona até a prefeitura, um prédio muito importante na cidade, um palácio gótico. Nesse palácio tem uma série de afrescos e esse é um bem famoso, porque diz muito do que é o feudalismo. Você vê que as pessoas estão chegando no campo, saindo da cidade. Você vê uma muralha aqui, então as pessoas estão saindo da cidade e indo para o campo. Você vê uma série de plantações, né, as divisões dos terrenos, os lotes, né, e toda essa dinâmica aqui da produção de trigo, né, da venda de mantimentos, tudo isso dentro de uma lógica eminentemente rural. A cidade ficou para trás, a vida agora se desenvolverá no campo. Bem, uma das características importantes do feudalismo é essa relação chamada de relação de suzerania, que é quem está em cima, o suzerano, e abaixo o vassalo. Mas esse vassalo que está abaixo do suzerano, ele não quer dizer que seja um subalterno muito inferiorizado. Tá? Essa relação de suzerania e vassalagem geralmente era uma relação entre um grande senhor de terras e um mediano senhor de terras. O vassalo, ele em geral, ele era um soldado a serviço do suzerano. Então, caso esse suzerano, esse senhor de muitas terras, precisasse entrar em guerra, ele tinha que chamar o seu exército. Mas essas pessoas não costumavam ter um exército com elas pronto para qualquer batalha. Então, como é que funcionava se fosse haver um conflito? O suzerano ele pegava parte das suas propriedades e dividia em grandes lotes. Cada lote ele passava para um vassalo e determinava a esse vassalo que cuidasse do lote. E caso ele precisasse de uma ajuda em alguma guerra, em algum conflito, esse vassalo tomaria suas armas, pegaria algum dos vassalos dele e se juntariam ao suzerano nessa batalha. Então, era uma relação de parceria, né, entre grandes senhores de terra e medianos senhores de terra.
Lembrando que todos tinham essa vida voltada para o campo, então todos precisavam de ter cavalos, armaduras, armamento, então cota de malha, tudo isso tinha um custo muito alto, então não era fácil ser um cavaleiro na Idade Média. Para ser um cavaleiro era necessário possuir terras. E aqui a imagem, na própria transparência, você consegue ver aqui que uma pessoa está tirando sua roupa. Esse é o chamado ritual da investidura, né? A pessoa tira sua roupa, se humilha diante do seu senhor, e aí o seu senhor vai investi-lo com uma espada, né? Ele vai passar a vestir uma cinta para usar uma espada. Então essa pessoa vai deixar de ser, digamos, um cidadão de menor expressão para se tornar um vassalo de um rei, né? E é o rei que está aqui marcando, não é, ele com essa investidura. Lembrando que essa cena já aconteceu em muitos filmes. Quem acompanha filmes aqui da Távola Redonda, né, com o Rei Arthur, filmes de Robin Hood, até os filmes ficcionais que tem a Idade Média como cenário, como Game of Thrones, aquele seriado, O Senhor dos Anéis, aquela trilogia, todos estão muito ambientados nesse universo medieval, então já viram cenas como essa, né? Seja em filmes que tratam de eventos históricos, seja filmes que tratam de literatura ou de histórias ficcionais, né? Então esse é o ritual da investidura que marca essa relação entre o suzerano e o vassalo. Outra característica importante da sociedade do feudalismo é o seu caráter estamental, que os grupos humanos estão divididos em categorias muito específicas e uma pessoa não migra de uma categoria para outra. Raramente ela consegue, né, ela consegue realizar essa mobilidade social. Ela praticamente não existe no feudalismo. Você tem os grandes senhores de terra em cima, você tem os pobres, né, os colonos, os servos embaixo, e você tem também uma camada da nobreza clerical junto com a realeza, né? Então você tem basicamente essas três categorias, né? O clero, o alto clero, os nobres, senhores de terra, suzeranos e vassalos, e os camponeses. Essa é a segmentação da Idade Média feudal e por isso é chamada de estamental, né? Ela está dividida em grupos muito definidos, com pouca mobilidade ou quase nenhuma mobilidade entre um grupo e outro. Uma vez filho de camponês, praticamente sempre camponês, uma vez filho de suzerano, será suzerano ou vassalo, será senhor de terra de qualquer maneira, e também, né, pessoas ligadas ao clero, são pessoas dessa nata da sociedade, digamos assim. O feudalismo ele vai ser um sistema que ele vai comungar características de duas sociedades diferentes. Algumas características vêm do Império Romano, lembrando que o feudalismo ele é praticamente um fenômeno europeu, né? Então ele vai herdar muitas coisas da sociedade romana, que existia até bem pouco tempo atrás, e vai ser acrescido de alguns elementos trazidos pelos bárbaros, especialmente os bárbaros germanos, né? Os saxões, os alamanos, os burgúndios, né? Esses povos que vão vir do leste europeu e vão ocupar a Europa, que a gente chamaria hoje de Europa Ocidental. Eles vão trazer consigo algumas características que vão fazer um mix, né, que eles vão mesclar com as características do Império Romano. No Império Romano a gente tem o colonato, que é essa coisa de você ficar ligado à terra, né? Você vai ficar preso à terra, o servo, você não vai ter muita a figura do escravo, que é aquele ser humano que o seu corpo pertence a outrem, né? Que é uma pessoa que não tem muito poder em si mesma, né? Mas o colono, diferente do escravo, ele tem direito sobre o seu próprio corpo. Mas ele tem sua vida muito comprometida pela sua ligação com a terra, né? Ele precisa, para alimentar sua família, sua esposa, seus filhos, o homem e também a mulher precisam trabalhar na terra. E só quem tem terra são os senhores feudais. Então você fica meio que refém dos senhores feudais. Tá? Então isso vai acabar gerando o que a gente entende como colonato. O feudalismo também ele é filho de uma descentralização muito grande do poder. Você vai ter vários senhores na Idade Média inteira, porque o grande poder que marcava a unidade na Europa era Roma. Como Roma cai, não deixa de existir, mas ela cai, ela perde muito do seu poderio no final da antiguidade, né, com o ataque dos bárbaros, em 476 depois de Cristo, com a queda de Roma, começam a surgir pequenos micropoderes
onde hoje a gente chama de Itália, França, Espanha, Inglaterra, todos esses lugares vão ficar povoados de vários senhores. Cada senhor desse vai ser um senhor feudal. E cada senhor feudal desse vai administrar sua terra ao seu modo. Né? Ele vai ter... Eu acho que a única coisa que vai centralizar um pouco essas relações será a questão da igreja. Né? O catolicismo romano, ainda com muita influência do Império Romano, vai ser o catolicismo que vai fazer a ligação entre essas propriedades, a ligação entre esses senhores, promover uma certa unidade no continente. Mas é uma unidade muito frágil, porque é marcada praticamente pela religião. E a religião, apesar de ser muito forte na Idade Média, ela não dá conta, né, do poder temporal como um todo. Então é como se a igreja influenciasse a todos, mas não tivesse um poder, digamos assim, inquestionável sobre todos. E aí cada senhor é que vai ter seu micropoder dentro de sua propriedade. Das características dos germanos, desses invasores, né, que chegam no Império Romano, nós vamos ter a doação de terras, criando laços. Esse laço de suzerania e vassalagem é uma coisa muito mais ligada aos bárbaros. Temos aqui o comitatus, essa fidelidade, esse voto de fidelidade que a gente vê muito nos filmes. E uma economia pastoril, né? Uma economia onde as trocas não são marcadas muito pelo dinheiro, não é a moeda, não são trocas que você vai ter um elemento abstrato, que é o dinheiro, a moeda, estabelecendo as relações. Você vai trocar trigo por legumes, né, legumes por queijo, queijo por carne, carne por frutas. Então a feira vai ser um ambiente de troca, né, de muitas trocas. Tá certo? Vamos seguir. Então a gente tem aqui à direita um pouco uma ideia do que seria um feudo. Você tem aqui a casa do senhor feudal, que muitas vezes se confunde com um castelo, porque é uma casa fortificada, né? Ele precisa proteger bem sua casa. Mesmo um senhor, mesmo um rei, em larga medida é um senhor feudal, então alguém que precisa proteger excessivamente sua moradia, né? Para que ele não venha a ser atacado. E aí você tem um manso senhorial, que seriam as propriedades do senhor feudal, né? E nessa propriedade o camponês tem que vir trabalhar pelo menos uma ou duas vezes na semana. Você tem um manso servil, que são os lotes de terra onde os servos podem trabalhar e tirar o lucro para si. Mas lembrando, a gente vai ver isso mais na frente, que parte desse lucro que os servos vão tirar dessa propriedade vai também para o senhor. E você tem um manso comunal, onde é produzido aqueles víveres necessários para a alimentação de todo mundo. Então você tem aqui a pecuária, você tem gado, ovelha, leite, produção de queijo, trigo, não é? Tudo que é necessário para alimentar a todos é produzido aqui. No manso senhorial e no manso servil, você vai ter uma produção mais voltada para essa tentativa de algum pequeno comércio, de levar para a feira e de fazer as trocas necessárias. Né? Então temos aqui uma noção do que seria um feudo. E veja que a imagem não dá nenhuma ideia de cidade aqui no entorno. Característica do trabalho servil. A agricultura com trocas naturais, nós já comentamos. Né? As obrigações feudais do servo. O servo tinha, entre várias outras obrigações, a corveia, a talha e as banalidades. A corveia é aquela necessidade de uma, duas vezes na semana o servo sair da sua terra, sair da sua casa e trabalhar nas terras do senhor. E isso era feito com uma espécie de rodízio. Digamos, o senhor feudal tinha 80 servos. Então, todo dia, 15 daqueles servos iam para a sua propriedade do senhor feudal trabalhar nas terras do senhor. E no outro dia, outros 15, outro dia, outros 15, outro dia, outros 15. Então, todos os dias, o senhor feudal teria pessoas trabalhando na sua terra a custo zero para o senhor. Isso seria a corveia. A talha é que o servo, mesmo trabalhando nas terras que ele consegue, que o senhor doa para que ele use, não é uma doação propriamente, no sentido de que o servo vai ser o dono da terra, mas o servo vai receber um lote para trabalhar para si. Mas quando esse lote dá o seu produto, esse produto o servo tem que tirar uma parte para o senhor. Isso é a talha. É uma parte que é encaminhada para o senhor da produção do servo. E por fim, as banalidades. A banalidade é quando eventualmente o servo precisa do senhor para fazer escoar a sua produção. Né? O servo às vezes precisa de uma carroça emprestada do senhor para levar o produto para a feira, para vender.
O servo pode precisar comprar sementes, pode ser que ele não tenha sementes, então ele vai recorrer ao Senhor em prol de sementes. O servo pode precisar de um arado, porque o dele quebrou, pedir um arado emprestado ao Senhor. Pode precisar do moinho do Senhor. Então, sempre que o servo precisa de algo mais do Senhor, voltado para a produção ou para o escoamento da produção, isso é chamado de banalidades. E para lançar a mão desses equipamentos do Senhor, ele vai ter que dar mais uma parte da sua produção. Então, esse sistema feudal é basicamente um sistema agrícola, no qual várias partes da produção são canalizadas para o senhor feudal. E com isso ele enriquece. Um sistema como esse, que naturalmente dá uma impressão que vai gerar uma revolta nos servos, um sistema como esse precisa ser contida essa revolta. E como essa revolta pode ser contida? Essa revolta é contida porque os vassalos do senhor são todos cavaleiros. Né? E veja que essa revolta dos servos não é uma coisa muito estranha. Para quem já viu o filme de Robin Hood, né? Os vilões, o que é um vilão? Um vilão é aquele que não aceita viver nessa sociedade feudal e vai morar afastado. Né? Vai morar na vila, ou próximo da vila, para atacar aqueles que estão se aproximando para vender sua produção. Né? Então o senhor feudal ele precisava de apoio. Então ele constrói um castelo para se proteger, mas ele precisa de mais apoio para que, se tiver algum problema, alguma conturbação, alguma revolta, ele tenha como conter os revoltosos. Como é que ele faz isso? Com os seus vassalos, que são todos cavaleiros, como aparece nessa tapeçaria famosa da cidade de Bayeux, na França. Você vê que é um tapete, né? Mas que ilustra bem como era a cavalaria, as diversas raças, né, de cavalos, indicado aqui pelas tonalidades. Todos esses cavaleiros vestidos com uma cota de malha, que é aquela malha de ferro, né, de ferro fino, que protege o corpo do cavaleiro. Caso venha alguma espada, a espada passa, né, pela cota de malha e fere menos a pele. A cota de malha, para quem não conhece, não sei se vocês já viram no açougue, às vezes a gente vai no açougue comprar carne, e o açougueiro, a pessoa que trabalha no açougue, ele tem uma das mãos dele, ele usa uma luva que vai, às vezes, até o cotovelo, que é uma luva com uma malha de ferro toda entrelaçada. Aquilo é uma cota de malha, só que o cavaleiro usava aquilo cobrindo o corpo todo, né, para o caso de ter que entrar em batalha, ele ter como se proteger. Né. Então, inclusive na Idade Média, era muito comum a cota de malha, até mais do que a armadura que a gente conhece dos filmes, né, aquelas placas de ferro pesadas que cobrem o corpo do cavaleiro. Né. Então, a cota de malha era muito mais versátil, porque dava mais mobilidade ao cavaleiro e protegia dessas cutiladas de espadas ou outros objetos cortantes. Outro grupo social muito importante para o feudalismo, para a consolidação do feudalismo, são os oratores. Os oratores ou os religiosos. Aqui eu tenho um afresco, uma pintura na parede, feita numa igreja chamada Santa Maria Novella. A igreja está aqui, inclusive pintada no próprio afresco. Essa igreja fica na cidade de Florença, na Itália. E essa pintura ela é uma homenagem aos dominicanos, né, que são esses religiosos com roupa branca interna e uma capa preta. Né? Vários deles aqui, uma roupa branca e uma capa preta. Inclusive que foram um grupo muito importante do período colonial aqui no Brasil. Os dominicanos trouxeram muita instrução para os brasileiros, muito ligados à questão da instrução, os dominicanos. E não sei se vocês percebem, está cheio de cachorros aqui na parte baixa da pintura, não sei se dá para ver, e cachorros brancos e pretos. Por quê? Esses cachorros são alusões aos próprios dominicanos. Né? Lembra que o cachorro seria considerado o melhor amigo do homem? Quando eu falo dominicano, não sei se você percebe, dominicano, dominus canis. Canis, cachorros. Domini, senhor. Então os dominicanos são como se fossem cachorros de Deus. Os melhores amigos de Deus na Terra seriam os dominicanos, assim como os cachorros são os melhores amigos do homem. Por isso que aqui, tanto os cachorros como os dominicanos são marcados pelas mesmas cores, branco e preto. Tá? Então, dominicanos é cães do Senhor, dominus Senhor, cane, cachorros. Né? Mas a ideia é que esses dominicanos, essa ordem religiosa medieval, ela tem esse compromisso, não é, de guardar, resguardar e divulgar o conhecimento
da fé religiosa, teologia. Lembra o grande dominicano São Tomás de Aquino, né, e tantos outros importantes na história da igreja e da filosofia. Os laboratórios são aqueles que laboram, são aqueles que trabalham, né? No laboratório, a gente vê muito aqui no campo, a gente tem o laboratório de química, alguns laboratórios aí de agroindústria, né? Os laboratórios de agropecuária. Laboratório é um lugar onde você vai trabalhar, né? Um ambiente laboral. E aqui é uma imagem dos laboratórios, né? Você tem aqui a Casa do Senhor, novamente, lembra muito um castelo. E aqui o feudo, né? O lugar de produção, né? Uma plantação. Você tem aqui alguém jogando as sementes, outra pessoa aqui atacando os corvos, desculpe, para não comer as sementes, mas já estão fazendo isso, e outro puxando aqui uma espécie de arado, né, para melhor fazer sulcos na terra para que a semente possa ir mais profundamente. Ok? Com a Idade Média, o avanço da Idade Média, você vai ter essa questão do feudalismo, mas depois as cidades, que já existiam na Antiguidade, continuam existindo na Idade Média, mas as cidades têm um decréscimo. Com o crescimento das feiras, elas começam a voltar a crescer. E aí, com isso, vão surgindo novas profissões. As pessoas vão deixando de ser um pouco tão reféns do feudo. Então começa a surgir o artesão. Você vê aqui uma casa sendo construída de madeira, um marceneiro, a pessoa que, de certa forma, trata dos animais, aquela pessoa que trata das doenças, né, alguém que abre uma taverna. Então começa a surgir outras pequenas profissões que vão povoando e fazendo a cidade crescer. Você tem aqui não propriamente uma cidade, mas uma vila, né, uma vila aqui já murada. Você tem o feudo que fica nessa parte mais afastada aqui, né, da vila, onde mora o senhor feudal, os lotes de terra do feudo, e aqui você tem a vila, que é um protótipo do que será no futuro uma cidade. Você é um lugar já com mais pujança, muita gente trabalhando, né? E vamos ver um pouco essas profissões que vão surgindo aqui com as cidades, né? Você tem aqui pedreiros construindo uma casa, né? No detalhe de mais um afresco, que é uma pintura na parede, você vê, já está até descascando pelo tempo. Você tem aqui um lugar de tratamento de tecido, né? Onde os tecidos são pintados e são vendidos. Você vai ter um crescimento populacional grande agora com o crescimento das cidades, diminuição das doenças. Você vai ter algumas pestes fortes na Europa, como em 1348. 1348 a Europa ela é marcada por uma forte pandemia, né? A gente pode usar até esse termo, que é a peste negra, causada por um rato que vai transmitindo a peste bubônica pela Europa. Estima-se, né, não tem muita certeza, mas estima-se que mais ou menos 1/3 da população europeia morreu de peste, né? Então foi um período bem difícil, esse período final da Idade Média. Mas em contrapartida nós temos o renascimento comercial, surgimento das corporações de ofício, que é quando várias pessoas que lidam com o mesmo campo de trabalho começam a se ajudar, né? Quem trabalha como se fosse esses aqui que trabalham no curtume, aqueles que trabalham com compra e venda, os banqueiros, os pedreiros, os artesãos. Então começa a surgir os médicos, as várias corporações de ofício, né? Mas aí a ideia aqui é a gente ter realmente uma noção do que foi o feudalismo, né? Esse sistema que acontece no campo, se organiza no campo, né? Uma estrutura na qual você vai ter sempre um senhor feudal, com o apoio de alguns vassalos, exercendo um enorme poder sobre os servos, com a cooperação da Igreja Católica. Então, esse é o sistema que marcou toda a Idade Média, e lembrando que é um sistema muito mais do mundo rural, né? Era no mundo rural em que a sociedade se estabelecia, porque para fugir do avanço dos bárbaros, as cidades estavam muito ameaçadas, a população migrou para o campo, né? Migrou para o campo em busca de paz, e lá encontrou a servidão, né? Vale até a pena a gente tentar fazer um paralelo até com a atualidade, pensar, será que hoje um trabalhador do campo é bem mais livre do que um trabalhador medieval? Como está a questão do campo hoje no Brasil? Como é que está a reforma agrária? Como é que está a demarcação de terras?
Será que é fácil para uma pessoa ter sustento no Brasil vivendo no campo? O que é que vocês acham sobre isso? Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Vou aqui minimizar, só um momento. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre o feudalismo. Lembrando que a Idade Média ela dura aproximadamente 1000 anos de história, né? De 476, quando Roma cai, a 1453, quando Constantinopla também cai. Né? Esse interregno aí de 1000 anos é muito marcado pelo feudalismo e outros eventos que vamos ver mais à frente, as Cruzadas, a Divina Comédia do Dante Alighieri, tantos outros, né? Os avanços dos vikings. Tem muitas nuances durante esses 1000 anos de história e hoje nós falamos só sobre uma delas que é muito importante, que é o feudalismo. Fiquem bem e vamos em frente. Um abraço a todos.